Olá, Lorene. Olá, quem mais possa estar assistindo. Meu nome é Daniel e vou apresentar um trabalho intitulado Análise sobre Educação em Unidades Prisionais de Minas Gerais. Eu, como oriundo da história, acho muito importante ter uma perspectiva histórica sobre o tema a ser estudado, porque isso faz com que seja mais claro perceber em que patamar estamos, em que evoluímos e ainda o que falta evoluir. Pois bem, os estudiosos sobre as penas, né, dividem em 6 períodos o tipo de pena que a humanidade, né, usou para quem cometesse algum delito, para quem constituísse uma ameaça social, vamos falar assim. O primeiro período é o da vingança privada, é o mais antigo. Esse é o da lei do mais forte, né? Que o mal infringido sobre alguém ou a própria pessoa, o próprio ofendido, se vinga, ou a família dele, enfim. Então era a lei do mais forte, como eu disse, é aquela, é de onde vem, por exemplo, a lei do talião, né? Ela sintetiza o código de Hammurabi, olho por olho, dente por dente. Sempre muito violenta, tá? Os 3 primeiros períodos. O segundo período é da vingança divina, que uma pessoa que cometesse o mal era punida por ofender a Deus, né? O sacerdote era a voz mais forte, ele aplicava a punição. E sempre com o suplício do corpo, reitero, é muito violento, tá? O terceiro é o da vingança pública, que não é mais o sacerdote, né? Enfim, a representatividade religiosa que aplica, que é responsável por aplicar, por determinar, né, a pena que seria cumprida, mas o governador, o rei, enfim, a entidade pública suprema, que era em última instância a pessoa que determinava aquilo que ia sofrer aquele que andava à margem da lei. Não tem uma divisão clara entre um período e outro, tá? As divisões mais claras vão começar a partir desse quarto período, que é o período humanitário, com o iluminismo no século XVIII. Veja bem, é importante destacar que a violência nas punições se perpetuou durante toda a história da humanidade. A exceção vem do século XVIII para cá. Então começa primeiro com o período humanitário. A humanidade é importante, é uma palavra importante nesse contexto de alguém que está preso, de alguém que vai sofrer uma consequência por uma ação ruim que ele teve, mas que permanece humano. Parece coisa pouca, mas é um grande avanço e demorou muito para ser conquistado. Pois bem, o próximo período, no século XIX, o período criminológico ou científico, em que se estudava o que tinha levado a pessoa a cometer aquilo e criavam-se razões para se evitar que aquilo fosse acontecer, etc. E por fim, o período da nova defesa social, em que a reeducação do indivíduo era considerada. Isso, reitero, é bem recente, é do século passado, tá? Aproximadamente de segunda metade. Então é uma coisa que deve ser destacada isso. O quanto que demorou para que a reeducação, a reinserção social do indivíduo privado de liberdade demorou para ser executada, ou sequer para ser considerada. Hoje, inclusive, tem ainda resistência da sociedade quanto a qualquer tipo de vantagem ou de melhoria que uma pessoa possa ter dentro do período da prisão, porque lá é simplesmente considerado um lugar de punição, não é considerado um lugar de reeducação. Então, foi conquistado com muita luta. Essa é uma palavra importante, conquista. Eu vou procurar ser breve e sucinto para que o tempo não seja extrapolado. A Constituição Federal de 1988 garante
no seu artigo 6º, o direito à educação. A Lei de Execuções Penais, LEP, traz no seu artigo 3º que, ao condenado e ao internado, serão assegurados todos os direitos não atingidos pela sentença ou pela lei. Portanto, é assegurado o direito à educação. As políticas públicas são, por definição, aquelas que visam garantir direitos que são reservados na Constituição. Portanto, as políticas públicas educacionais aos indivíduos privados de liberdade são nada mais, nada menos que obrigação do governo e que trarão, sim, como a gente vai ver posteriormente, muitos benefícios para a sociedade. A Lei número 12.433 de 2011 altera a LEP e determina a remissão pelo estudo. Um dia de pena pode ser remido a partir de 12 horas estudadas. É preciso somente presença, tá? Não é um estudo que vai ser cobrado nenhum grau de conhecimento adquirido em nada. Basicamente, a presença apenas que é exigida. E, no máximo, por dia, é permitido 4 horas de estudo. Portanto, a cada 3 dias, nesse prazo de 4 horas, pode ser remido um dia de pena. A recomendação número 44 do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, determina a remissão por leitura. 4 dias de pena podem ser remidos a cada obra resenhada. O IPL, né, a sigla usada para indivíduo privado de liberdade, ele faz uma resenha, né, ele tem 22 a 30 dias para fazer a resenha, e assim que ele faz, vai ser apresentado para o banco julgador e vai determinar se os dias serão remidos ou não. E pode ser feitas as resenhas de até 12 obras por ano, portanto, tem um total de 48 dias a serem remidos dessa maneira. O perfil médio do IPL brasileiro é homem, variando de 93% a 97% de acordo com o Estado, jovem entre 18 e 29 anos, aproximadamente 43%, negro, 67,5% de toda a população carcerária é negra, e sem instrução. 75% são analfabetos, semi-analfabetos ou completou apenas o ensino fundamental. Daí a gente vê a importância da educação para o indivíduo que está privado de liberdade. Tem muita gente lá que hoje está presa, que é uma pessoa ruim. Muita gente é ruim. Mas tem um contingente significativo de pessoas que estão lá porque não tiveram oportunidade de ter uma infância estruturada, não tiveram oportunidade de estudo, ou que até tiveram a oportunidade, mas que devido a uma cultura ruim socialmente ali, a família não ajudou, etc. Tem fatores externos que dá para ser corrigido, entendeu? É isso que a gente tem que focar, na ressocialização. E é imprescindível para qualquer tipo de ressocialização a educação, porque ela vai abrir portas depois que o IPL sair. Sem isso, ele fica sem perspectivas, vai voltar a cometer o crime de novo. Aí entra aquela questão da universidade do crime, que um título que as prisões ganharam Brasil afora e que, infelizmente, acaba sendo muito verdade. Destaco aqui alguns ordenamentos jurídicos que amparam a educação do indivíduo privado de liberdade. Em âmbito internacional, principalmente, vale destaque as regras mínimas das Nações Unidas para o tratamento de reclusos, chamadas regras de Mandela, ou de Nelson Mandela. Foi promulgado na ONU em 1957. Elas é que determinam, né? Não tem caráter de lei de fato, né? Mas é uma convenção internacional que as leis nacionais acabam por seguir. Em âmbito nacional, tem a LEP, né, já citada, de 1984,
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB, de 1996, garante o EJA como forma, não é? O EJA existe desde a década de 40, mas como forma de educar para pessoas privadas de liberdade, foi a partir da LEP, né, que ficou determinado. Principalmente essas duas. A lei também de 2011, que tem a remissão por estudo, que foi importante sim, como a gente vai ver posteriormente na entrevista, no final, é importantíssimo para o indivíduo que hoje está preso, para que ele, de fato, compareça pelo menos às aulas, né? Comparecendo, ele pode criar a ideia de estudar de fato e passar a mudar a cultura dele, entendeu? Como disse a Elizabeth de Limaju, que a cultura da escola contrasta com a cultura da penitenciária, que é a cultura derrotada, que é a cultura para baixo, que é a cultura sem esperança. A escola muda isso. E mudando isso, o indivíduo adquire conhecimento e pode ter novas perspectivas. É válido o destaque que a política prisional brasileira é organizada principalmente a nível estadual. Então, existe a autonomia do Estado para determinar as políticas públicas relacionadas à educação, e é isso que a gente vai ver agora. A estrutura organizacional das políticas públicas para a educação prisional em Minas, né, feita através da colaboração entre a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais e a SEJUSP, que é a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública. A Diretoria de Educação de Jovens e Adultos, né, do âmbito, no caso da Secretaria de Estado de Educação, é encarregada de orientar, desenvolver e acompanhar as diretrizes pedagógicas para o ensino. E a Diretoria de Ensino e Profissionalização, que é parte da estrutura da SEJUSP, tem como responsabilidade coordenar, orientar e fiscalizar as atividades relacionadas à assistência educacional. O acordo de cooperação técnica entre a Secretaria de Estado de Educação e a SEJUSP tem como objetivo atender a necessidade, né, atender o direito dos apenados, né, de manterem a educação ou obterem alguma educação, né? Afinal, é um direito de todos, independente de ter uma instrução prévia ou não. As ofertas de educação são de natureza formal, não formal e profissionalizante. Aquelas de natureza formal são as que a gente já está acostumado, português, matemática. A não formal inclui atividades, né, como de dança, esportes, etc. Atividades que geram uma confraternização, uma socialização, né, entre os próprios apenados. E profissionalizante, né, para adquirir habilidades técnicas para o mercado de trabalho após a saída. No âmbito da SEJUSP e por meio da Subsecretaria de Prevenção à Criminalidade, SUPEC, é executado em 11 municípios de Minas Gerais o Programa de Inclusão Social de Egressos do Sistema Prisional, o PRESP. Como a gente já viu, a falta de instrução e a baixa qualificação profissional são problemas frequentes do público egresso das penitenciárias e demais unidades prisionais. Portanto, o PRESP visa abordar essas vulnerabilidades e, a partir daí, facilitar o acesso a uma vida melhor, no fim das contas, né? Mas, para isso, é necessário o interesse do egresso. Indispensável. É impossível dar à luz a uma mulher que não está grávida, já diria Lucilena Galvão. Foi feita, por fim, uma entrevista com Henrique Silveira, que dá aula para os indivíduos privados de liberdade na penitenciária Professor Ariovaldo Campos Pires, de Juiz de Fora. Com relação ao perfil, né, do indivíduo que vai lá estudar, ele diz, abre aspas, o principal interesse deles é com a remissão, mais que o estudo, mais que a aprendizagem. Fiz a aplicação da prova do ENSEJA para concluir o fundamental e médio.
Nessa prova, se a pessoa faz mais de 60%, ganha 6 meses de remissão. O Enem não ganha remissão. Tinha muita gente matriculada, mas quando descobriu que não ganha, não foi fazer a prova. Só que todos os alunos são bem respeitosos. Nunca tive problema com nenhum. Alguns são mais interessados, outros menos, mas o respeito que eles têm com o professor é excepcional. Eles respeitam muito o professor ou a professora. Uma vez um aluno lá viajou com a professora e os próprios alunos chamaram a atenção dele. Ou seja, entre eles mesmos exigem respeito com o professor. A maioria é interessado e os que não são mantêm o respeito. Toda atividade que eu propus eles fizeram sempre com boa vontade. Já quando perguntado se ele nota progresso nos alunos, ele responde, abre aspas, toda a riqueza do conhecimento está nos pequenos detalhes. Um exemplo que te dou sobre progresso de aluno é um aluno negro, para quem eu dei aula sobre escravidão, questão racial no Brasil, ligando com o Brasil atualmente. Aí depois de umas 3 aulas, ele falou comigo, professor, fiquei pensando, todo negro tinha que ganhar uma indenização obrigatória, porque a escravidão foi cruel mesmo e o racismo existe até hoje. Nem falei que a princesa Isabel prometia dar uma indenização e não cumpriu. A gente vê o progresso nesses pequenos detalhes. Eu fico bem feliz. Por fim, quando perguntado sobre projetos atualmente em vigor que ele considera relevantes, ele responde, abre aspas, quanto a projetos, antes tinha muito pouco, e a cadeia passou um ano tenebroso, teve guerra de facção, Comando Vermelho contra a PCC, teve 11 mortes. Só que o diretor, Carlão, e a diretora de atendimento, Gleice, são ótimos e estão colocando vários projetos para funcionar. Inclusive, a diretora já fez um projeto com o Pavilhão 4, que é o Pavilhão das Trans. Levou aula de forró, aula de zumba, mas antes os projetos estavam parados por causa da guerra de facções e também pela superlotação. A penitenciária agora está vivendo uma superlotação que nunca viveu por causa do Ceresp, onde os presos que ainda não foram condenados ficam. Então, como o Ceresp está fechado, todos os presos que ainda não foram condenados estão na Ariovaldo. Então, os projetos que eu vi lá foram esses. O dia em que o diretor levou aula de zumba e outro que levou aula de forró. Foram 2 projetos muito legais. Há outros sendo desenvolvidos. A psicóloga levou um sobre consumo de drogas. Então tem muito projeto que dava para ser desenvolvido, mas não era porque os agentes não davam muita atenção para a escola. Para assistente social, mas está mudando isso agora. Acho que ano que vem vai bombar de projeto bacana lá. Os professores também estão fazendo alguns projetos sobre filmes. Os alunos fizeram sobre Matrix, então está funcionando melhor agora. Mas só quando o Ceresp voltar a funcionar mesmo é que vai voltar à normalidade. Fecha aspas. Destaco aqui que a aula de zumba, aula de forró, tudo isso é educação não formal, tá? Enfim, ver o filme, falar sobre ele. E o Ceresp, ele é um presídio, né? É diferente. A Ariovaldo, no caso, é uma penitenciária, onde vai quem já está condenado. O presídio, né, ou cadeia pública que está na LEP, é uma unidade prisional diferente. E vai para lá quem ainda está aguardando julgamento, né, o preso provisório. Concluo esse trabalho dizendo que a educação é indispensável ao ser humano, reafirmando isso. Tanto é que é um direito a toda pessoa, sem distinção de nacionalidade, condição social, cultural, de gênero ou étnico-racial. Hoje a gente pode ofertar às pessoas privadas de liberdade melhores condições de reinserção social através justamente de uma boa formação educacional. O trabalho, o mercado de trabalho, assim que ele sair, vai exigir qualificação. E ele, portando essa qualificação, ele pode ter um futuro melhor. Obrigado pela atenção de todos.